dia, novamente estamos aqui para conversar sobre o assunto do crer. Como esse crer se aperfeiçoa. No vídeo passado, nós falamos sobre a relação entre o crer e o ser. O que é o crer? O crer é a materialização do ser. Um complementa o outro. Eu sou aquilo que eu creio. Eu vou agir de acordo com o que eu creio. Não pode haver uma dissonância. Eu crer, dizer que crer em Deus e ter um comportamento exatamente oposto ao que Deus ensina, aos mandamentos que o Senhor entregou a Moisés. Então eu não posso dizer que eu sou adepto de Jesus e agir de maneira contrária ao que Cristo agia. Hoje nós vamos ver alguns exemplos assim que aconteceu na igreja primitiva, narrado por 1 João, inicialmente por 1 João, depois nós vamos para a carta de Tito, que também fala da ocorrência de elementos, de pessoas que se infiltraram no meio da comunidade e que, apesar de professar uma fé em Deus, em Cristo, eles agem de maneira contrária. Vamos ver o que João fala. 1 João, verso 6, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, no caso Cristo, está falando de Cristo, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, aquela relação falada no vídeo passado. Eu tenho que ser na vida, eu tenho que agir, eu tenho que ter um comportamento de acordo com aquilo que eu estou dizendo que eu creio. Se eu digo que eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu tenho que agir de acordo com Cristo, com a vontade de Cristo. Isso é a materialização do corpo de Cristo. Então, se você não age de acordo com aquilo que se eu não vou agir na minha vida prática, na vida social, na interação com os outros, de acordo com aquilo que Cristo ensinou, e eu digo que eu creio nele, então a Bíblia aqui, o próprio João está dizendo, mentimos e não praticamos a verdade. No verso 2, aqui, o João, no capítulo 2, verso 4, diz assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. No verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Exatamente a essência. Nós temos que assumir os valores de Cristo, os princípios, aquilo que para ele, que ele diz que é o correto, que é o honesto, que é o certo, que é o verdadeiro, afastar do pecado. Porque o pecado não vai levar à salvação. O pecado vai levar, manter a separação de Deus, criar um abismo maior entre o ser humano e o Criador, e nos afastar de Cristo. Então, aquele que diz que permanece, se a gente diz que permanece em Cristo, que é um novo convertido, que passou pelo nascimento, pelo batismo verdadeiro, então aquele que diz que permanece deve andar como ele andou. Agora nós vamos ver uma situação narrada pelo apóstolo Paulo na carta a Tito. Vamos lá. No capítulo 1, verso 16. Paulo diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. De quem que Paulo está falando? Está falando de pessoas infiltradas na comunidade, que dizem que têm fé em Deus, que conhecem Deus, mas que apresentam um comportamento contrário. Olha só, no verso 10 e 11 do capítulo 1 de Tito, do livro de Tito. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão. No verso 11, é preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Aqui entra um elemento novo, que a gente não falou. Ganância. Ou seja, eles pregam um falso evangelho, dizem que creem em Deus, mas pregam um falso evangelho por ganância, por objetivos financeiros, por ganho financeiro. É isso que Paulo está falando. Então, as obras dessas pessoas, o que eles fazem, as atitudes, o comportamento dele, não confirmam o que eles ensinam. Não confirmam o que eles pregam. Eles dizem que conhecem a Deus. Os falsos profetas, aqui está falando de falsos mestres, falsas doutrinas. Pessoas que dizem pregar a Deus, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras.
Então as obras deles, as atitudes, o comportamento dele é completamente contrário àquilo que Cristo ensinou, àquilo que Cristo viveu. Misericórdia, bondade, amor ao próximo, cuidado, zelo, dedicação, humildade. É isso que faltou. E essas pessoas, elas estão infiltradas no meio da comunidade. Então, ele fala aqui no verso 14 do capítulo 1 ainda, não se preocupem com as fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem desviado da verdade. Ou seja, o comportamento deles não é o comportamento de Cristo. Eles não agem conforme Cristo agiu em relação à vida social, em relação ao tratamento com o próximo. Então havia dentro da comunidade, já a comunidade cristã, exemplos de pessoas que professavam a fé, diziam que conhecia a palavra, mas agiam, tinham um comportamento, tinham obras contrárias a isso. E nós vamos ver lá em Apocalipse a advertência em relação a esse tipo de coisa. No capítulo 22 de Apocalipse, bem no final, o Cristo diz assim, verso 11, continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Ou seja, essas pessoas que na época lá andavam dizendo que conheciam a Deus, que pregavam o evangelho, muitos faziam curas, faziam milagres, por intermédio dela eram feitos milagres, lá em Mateus 7:21. Jesus vai chegar para essas pessoas no momento final, no dia do julgamento, vai dizer, aparte de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Embora vocês preguem o meu evangelho, embora vocês dizem que me conhecem, vocês falam que são convertidos, vocês falam que são nova criatura, só que os exemplos que vocês dão, as atitudes e o comportamento de vocês, para mim é reprovável, é iníquo. Não é o que eu faço, não é o que eu vivi, não é os mandamentos do meu Pai, de Deus, não é a palavra de Deus que está sendo executada, que está sendo cumprida. Não, vocês pregam uma coisa, mas fazem outra. Então aqui no 22, verso 11, diz assim, continuem injusto fazendo justiça. Cristo está dizendo, através de João aqui, no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, 11. Continue justo fazendo injustiça. Continue imundo, sendo imundo. O justo continua na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. Por quê? Verso 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então a recompensa, Deus está prometendo um galardão aqui. Cristo está prometendo um galardão. Só que esse galardão não é para aqueles que dizem que creem nele. Não é para aqueles que dizem que... Ele não está falando que é para aqueles. Não, ele não está falando nessas pessoas aqui no verso 12. Que creem, que professam crer nele. Que professam ter aceitado ele, saber que ele remiu a humanidade, que ele perdoa os pecados, que dizem que conhece a Bíblia. Não. Ele está prometendo esse galardão aqui, ó, para retribuir a cada um segundo as suas obras, o seu comportamento, o que de fato fez, as suas atitudes. A vida, se teve uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, se observou Êxodo 20 lá, não roubar, não matar, não prestar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo, honrar pai e mãe, não fazer imagens, esculturas, não cometer adultério. É para essas pessoas que ele está prometendo a salvação, está prometendo o galardão dele. Não é para quem diz que, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus. Por quê? Porque nós vimos lá no vídeo passado que o Tiago fala que os demônios também creem. E aí fica complicada a situação. Se ficar só na crença, vai ficar igual a quem? Fica complicado. Então ele diz aqui que ele vai trazer o galardão para quem pratica segundo as suas obras, não segundo a sua declaração de fé, não segundo ao seu entendimento, a sua compreensão da palavra, mas segundo o que de fato fez, as suas atitudes, seu comportamento concreto. E mais adiante ele diz assim, no verso 15, no verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora, verso 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira.
É isso que ele está dizendo, que na volta dele vai ter o julgamento, ele vai dar o galardão, porque praticam as obras dele, o que ele quer, a vontade dele, que vivem de acordo, que renunciam ao mundo, renunciam ao comportamento social, renunciam o que para as pessoas hoje é correto, o comportamento social do mundo, mundano, mas passam a viver aquilo, se esforçar, sofrer, que a palavra dele prega, passam a ter comportamento, atitude de acordo com a palavra de Deus. Então nós víamos na igreja de Corinto também, tinha pessoas convertidas que agiam, que faziam coisas abomináveis, que nem o gentil faziam, o apóstolo Paulo estava dizendo. Então por hoje é só, devemos ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus. Devemos agir de acordo. Então nós vimos que na igreja primitiva havia sim pessoas infiltradas que não estavam de acordo com a vontade de Deus, e o Cristo promete o galardão de acordo com as obras, de acordo com as atitudes e o comportamento, que vai ser avaliado na segunda vinda dele. Então as obras do comportamento é fundamental, mudança de atitude, mudança de comportamento, viver de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.